Eu quero dizer a vocês que me sinto muito feliz por estar nesta casa hoje, pela oportunidade de envolvimento com as crianças, nessa integração tão necessária entre as crianças, os pais e a própria instituição. A tarefa prioritária do Espiritismo é a nossa melhora moral. E só alcançaremos a melhora da sociedade, moralmente falando, alterando todos esses quadros sofridos e grotescos da atualidade, se investirmos na criança. Não há outro caminho. Porque os adultos desequilibrados de hoje, em todos os sentidos, foram crianças também. E talvez em algum momento da história, da vida dessas crianças e dessas famílias, talvez tenhamos nos descuidado de aspectos essenciais para que se tornassem adultos dignos, que se envolvem com as atividades humanitárias e não se perdem nos vícios. Então a responsabilidade coletiva de todos nós é muito grande. Daí os nossos cumprimentos à casa pela iniciativa, pela oportunidade desta manhã. Trago a minha saudação de matão e vamos viver sem dúvida nenhuma com as crianças que dão o tom de alegria e descontração e nos trazem de volta aos padrões da inocência, da gentileza, aos padrões vivos da vida, para que esses valores estejam de pé. Meu abraço, pois, meu cumprimento, minha alegria. E nós oferecemos para esta manhã este tema que aí está, reconhecimento leal, e esta expressão, ela visa destacar uma virtude muito grande, que muitos de nós podemos ter ou temos, que é a lealdade. A lealdade é uma virtude excelente, que faz com que nos tornemos fiéis, no sentido da fidelidade. Há algum princípio, alguns princípios, a formação que tivemos, a fidelidade, a lealdade, a educação que recebemos, fidelidade a um ideal, fidelidade a uma crença, fidelidade a uma causa, não necessariamente religiosa, mas já que estamos hoje raciocinando em termos espíritas, fidelidade, lealdade a esta causa extraordinária que é a doutrina espírita. E sem dúvida nenhuma, uma iniciativa como dessa manhã indica uma lealdade ao ideal espírita que forma cidadãos conscientes de nossa especial sensibilidade ou de nossa especial natureza, espíritos, criaturas imortais, destinadas a uma felicidade que deveremos conquistar ao preço do esforço próprio, e deveremos conquistar ao preço do trabalho, do sacrifício, da renúncia. E esse sacrifício não é um sacrifício sacrificial, mas é o sacrifício do esforço, da continuidade, da responsabilidade. E quando pensamos na palavra reconhecimento, a palavra reconhecimento pode ser aplicada a várias situações do cotidiano. Vamos usar um exemplo muito simples. Todos nós que aqui estamos, viemos pela gestação, através da nossa mãe. Vamos considerar apenas a presente existência. Nascemos um bebê, fomos nos desenvolvendo, gradativamente fomos reconhecendo o ambiente, começamos a identificar com mais naturalidade os sons, as paisagens, as cores. Depois, com o tempo, aprendemos a gatinhar, aprendemos a andar, aprendemos a falar, desenvolvemos a capacidade de raciocinar, de fazer as conexões intelectuais na alfabetização, e gradativamente fomos nos reconhecendo como criaturas humanas. Reconhecimento que traz também o conhecimento das nossas fragilidades e das nossas potencialidades.
Não vamos fixar o pensamento apenas nas nossas imperfeições morais, que também gradativamente vamos reconhecendo, mas vamos reconhecer também a nossa imensa capacidade de talentos, muitas vezes escondidos, muitas vezes inibidos por traumas, por remorsos, por culpas, talentos que todos trazemos. Mas o essencial deste reconhecimento leal, um reconhecimento com lealdade, é que nos reconheçamos como criaturas humanas. Muitas vezes nos esquecemos que somos humanos, e o esquecimento de que somos humanos leva-nos a posturas, decisões, reações nem sempre compatíveis com a nossa destinação de espíritos que estão construindo o próprio progresso. Criaturas humanas se equivocam, caem, tropeçam, batem a cara, moralmente falando, para não dizer fisicamente também, que de vez em quando a gente leva os escorregões e cai, fisicamente, no sentido literal da palavra, mas queremos nos referir aos escorregões morais. As criaturas humanas são criaturas que se equivocam, que caem moralmente e que são capazes de levantar. Criaturas humanas trazem dentro de si um enorme potencial de criatividade, de trabalho. E este fato de nos reconhecermos como criaturas humanas, frágeis, mas capazes, com a doutrina espírita, essa visão se amplia de maneira considerável. Porque igualmente, agora, bafejados pelo conhecimento espírita, tão amplo, tão grandioso, tão extraordinário, também podemos nos reconhecer como espíritos imortais, que habitam temporariamente um corpo, porque já sabemos e já reconhecemos que não somos o corpo, estamos no corpo, temporariamente. Ora, isso altera toda a visão da questão da nossa natureza humana, porque a doutrina espírita nos explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual a finalidade de viver sobre a terra. E isto nos convida a uma postura nova, a uma postura de reações diferentes. Estamos habituados a reagir com egoísmo, a agir com egoísmo, a reagir com violência, e agora somos convidados a uma postura de renovação moral. Reconheçamos com lealdade, com esta fidelidade àquilo que aceitamos, a clareza do ensinamento espírita, que apesar das fragilidades que encontramos em nós mesmos, igualmente somos seres destinados à felicidade, à perfeição, ainda que relativa. E para falar de lealdade, vamos trazer um exemplo, já que estamos no ambiente espírita, já que estamos numa data de integração de uma casa, as famílias, os adultos, com aqueles que serão os cidadãos do futuro, nesta época em que se aproxima o Natal e a presença de Jesus, o doce Jesus de Nazaré, começa novamente a ser lembrado com mais carinho pela totalidade do mundo, de uma forma muito abrangente, pois que a sua vida, os seus exemplos, as músicas feitas em nome do Cristo, por inspiração da presença, grandeza e bondade desta personalidade extraordinária, parece que muda o panorama do mundo. As vibrações ambientais são outras, daquele que foi leal ao compromisso assumido com o Pai, o compromisso de conduzir, após ter construído o planeta, projeção do seu pensamento, da sua inteligência, o comprometimento de cuidar de uma leva de espíritos, irmãos menores, criados depois, que somos nós, os espíritos em evolução, apresentando quadros e estágios completamente diversos, de moralidade, de intelectualidade, de interesses, de gostos, de tendências, mas todos filhos de Deus. E ele recebeu essa incumbência que leva com uma lealdade extraordinária. E
do grupo de espíritos que o assessora, há muitos que, tocados pelo seu amor e pela sua presença, igualmente se tornaram ícones de fidelidade ao ideal do Evangelho. São muitos os nomes que poderiam ser citados, mas já que estamos no ambiente espírita, agradecidos à bondade de Deus, agradecidos à presença do Cristo na terra, vamos aqui ouvir uma música em homenagem a um exemplo de lealdade. É uma peça muito bonita que divido com vocês. Nasceu em Pedro Leopoldo, um ser iluminado, trazia em sua bagagem difícil missão, complementar a codificação kardeciana e consolar sem distinção a todos seus irmãos. Teve infância tão difícil que causava pena, machucado, maltratado, sofreu humilhação. E quando reclamava a ausência da sua mãezinha, corria para seu quintal pra ver Maria João. Plano espiritual ela orientava, dizia pra ter paciência em sua aprovação. Um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Os últimos serão os primeiros, não tenha medo não. Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Com sua mediunidade consolava a todos, espíritos revelavam a reencarnação. Emmanuel, seu protetor, pedia disciplina, humildemente trabalhava sem reclamação. Mais de 400 livros psicografados, vozes do além ditavam mensagens de luz. O Espiritismo é revelação divina, o Consolador prometido por Cristo Jesus. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão,
amor do coração. Ensina-me o amor do coração. Ensina-me o amor do coração. Esta música abre anualmente o encontro Chico Xavier, realizado em Guaxupé, sempre na última semana de julho. E esse grupo de Belo Horizonte traz numa letra bonita o reconhecimento desta personalidade ímpar da história espírita, da história mundial, de difusão do Evangelho, deste nobre espírito Chico Xavier, que é um exemplo de lealdade aos compromissos abraçados. Mas embora seja um exemplo de um grande espírito, de uma alma totalmente comprometida com o Cristo, dados os exemplos e a sua vivência, os seus exemplos de humildade, de renúncia, de modéstia e de lealdade, ele não escapou da condição humana, porque embora seja um espírito de alta grandeza, submeteu-se às condições humanas, tanto que a própria letra da música lembra parte da sua biografia de infância sofrida. E quando pensamos em Chico Xavier, somos levados ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a obra que comemoramos 150 anos de publicação neste 2014, onde Allan Kardec enumera capítulo a capítulo as máximas morais do Cristo, comentando-as com a sua lucidez de pedagogo, de homem de ciência, observador, e também acrescentando comentários dos Espíritos. E esta obra, especificamente, comentando as máximas morais do Cristo, traz ensinamentos de profundidade, como sabemos, é uma luz a iluminar a humanidade. E no capítulo 16, nós vamos ver a plena identificação do chamado médium de Minas Gerais, o apóstolo brasileiro do século. Nós vamos ver o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, considerando o empenho de Chico nesta fidelidade aos princípios que abraçou. E esse capítulo o identifica de maneira muito grandiosa, convidando-nos a refletir sobre ela. Allan Kardec selecionou nas transcrições dos evangelistas estas passagens do Evangelho: a salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico e parábola dos talentos, justamente para lembrar personagens relatados pelos evangelistas e vinculados muitas vezes a interesse de riquezas, como o moço rico que perguntou a Jesus como fazer para ganhar o reino dos céus, e Jesus disse: vai, vende o que tem e segue-me. E o moço não se conformou com aquilo. Como é que vou me livrar dos bens que levei a vida inteira para conquistar? Não compreendendo o objetivo dos ensinamentos do Cristo, que não devem ser interpretados ao pé da letra, mas tem que se tirar a essência dos ensinos. Da mesma forma, nos lembramos do grande Zaqueu, o cobrador de impostos, mal visto pela sociedade, que para ver o Cristo subiu numa árvore, já que ele era de baixa estatura, e o Cristo: vai, Zaqueu, desce da árvore, porque me hospedarei em sua casa. E esta hospedagem transformou a vida de Zaqueu, como também o outro rico que desprezava o mendigo que ficava à sua porta, mendigando migalhas de pão. E quando ambos desencarnados, aquele rico que fechava-se na usura, percebeu aquele mendigo que ficava à sua porta em plano muito superior. Então é um capítulo que nos faz pensar sobre estas questões. O que não dizer sobre as parábolas dos talentos? Porque os talentos humanos são muitos, e a riqueza, os bens materiais, igualmente são talentos. São talentos aquela capacidade que tenhamos em qualquer área de habilidade, mas também são talentos as nossas horas, o nosso tempo, o nosso conhecimento. São talentos, assim também as riquezas materiais, não no sentido de nos tornarmos mendigos, doarmos tudo que temos, mas sabermos administrar,
para atender os interesses de Deus, que são os interesses da alma, e os interesses materiais, porque afinal de contas, vivemos no mundo material. Precisamos nos vestir, precisamos nos alimentar, precisamos cuidar da saúde, precisamos nos locomover. A vida social atual traz exigências não existentes em outro tempo. Então precisamos também dos recursos materiais. Uma casa que nos acolhe nesta manhã, bem estruturada, protegendo-nos da chuva, do frio, do vento, etc., que nos dá a oportunidade de estarmos aqui usando equipamentos, iluminado, com som, etc., tudo isso requer recursos materiais. Uma construção como essa. Então, há que se haver um equilíbrio entre os interesses materiais, os interesses de Mamon, e os interesses de Deus, os interesses espirituais, que dizem respeito à evolução da alma. E a evolução da alma identifica-se plenamente com a conquista de virtudes. Na sequência das anotações dos evangelistas, nós vamos encontrar os comentários de Allan Kardec. Como ele fez nos variados capítulos da obra, nos 28 capítulos da obra, ele vai falar sobre a utilidade providencial da fortuna. E vamos nos lembrar de um exemplo recente do nosso Brasil, quando aquele empresário muito conhecido desencarnou, e que foi um benfeitor da humanidade, ou do Brasil mais especificamente, porque através das suas empresas, da sua visão empreendedora, do seu conhecimento, da sua experiência industrial e comercial, aquele homem possibilitou ao Brasil empregar muitas pessoas, realizar muitas obras que fazem o progresso. O nosso Antônio Hermílio de Moraes é um exemplo de alguém que utilizou a sua fortuna, que não se resume apenas na fortuna do dinheiro, mas a fortuna do conhecimento, a fortuna da visão empresarial, a fortuna que dá empregos, que gera benefícios, porque afinal de contas, o dinheiro é capaz de fazer pesquisas científicas na produção de vacinas, o dinheiro é capaz de construir hospitais, de construir universidades, desde que não nos deixemos picar pelo vírus da ambição, pelo vírus do acúmulo, pelo vírus que nos faz ficar egoístas. Os bens materiais devem ser administrados, claro, usados para aquilo que precisamos, mas simultaneamente transformar os recursos materiais em benefícios, porque as riquezas que não são apenas as riquezas do dinheiro geram progresso, geram benefícios, utilidade providencial. Mas nós vivemos também a desigualdade das riquezas. Vivemos num planeta onde há desigualdades gritantes, onde para uns falta tudo e para outros ao supérfluo. Seduzidos pelo poder, seduzidos pelo ganho fácil, seduzidos pelo acúmulo, cai na indiferença. A prova da riqueza é muito mais difícil do que a prova da miséria ou da pobreza, porque a prova da riqueza, ela nos cria situações do dever de auxiliar a quem precisa, claro, atendendo também às nossas necessidades materiais, mas nos envolvermos, porque com a riqueza podemos ser iludidos pela avareza, gerando depois sofrimentos e arrependimentos e lágrimas e aflições que poderiam ser evitados. Por outro lado, a pobreza, a miséria, a falta do essencial igualmente pode gerar a revolta contra Deus, a revolta contra a vida, a inconformação. Então a riqueza e a pobreza, essa desigualdade, são experiências para o espírito, para que amadureçamos nessas experiências tão diferentes, que podem gerar lágrimas no futuro ambas. E Allan Kardec selecionou para o capítulo aquilo que ele fez na maioria dos capítulos da obra, as instruções dos espíritos, onde vamos encontrar vários espíritos discorrendo sobre o assunto. E os subtítulos do capítulo vamos encontrar lá, a verdadeira propriedade, onde vamos encontrar que a verdadeira propriedade não são os bens que registramos em cartório, não são os bens que temos em nosso nome. A verdadeira propriedade não é o nosso nome, não é a formação acadêmica, não é o status social, não é o dinheiro que temos, não é o saldo bancário, nem as reservas financeiras. A verdadeira propriedade é aquilo que somos, porque é isto que vai valer. Para o túmulo não levamos nada disso. O corpo se dissolve obedecendo à lei de destruição, obedecendo às leis da natureza.
mas a alma leva consigo nada do que tinha e tudo do que é. Levamos e somos no plano espiritual aquilo que somos agora, o esforço pela conquista da verdadeira propriedade, que é a propriedade intelecto-moral. São as propriedades do desenvolvimento da inteligência, são as propriedades do desenvolvimento do senso moral, da ética, da justiça, da bondade, das virtudes que possamos ter acumulado. E os Espíritos dizem isso com uma grandeza de palavras que todos nós devemos conhecer. O que não dizer então do emprego da fortuna, que voltamos lá naquela passagem evangélica, né? Da desigualdade do emprego real da fortuna e o desprendimento dos bens terrenos. Notem que os 3 títulos encaixam-se perfeitamente na personalidade de Chico Xavier, porque ele soube empregar a sua fortuna, que não era financeira, que não era econômica, mas ele soube usar os interesses da alma, oferecendo tudo de si para beneficiar o próximo e naturalmente demonstrando a sua verdadeira propriedade, que era ele mesmo. Como ele era humilde, bondoso, grandioso na alma e sem dúvida com total desprendimento dos bens terrenos. Quantas doações, joias, veículos, relógios, quanta coisa ele ganhou que ele transferia imediatamente para outro. Muitas vezes nas filas de atendimento em Pedro Leopoldo ou Uberaba, as pessoas colocavam no bolso dele anéis de ouro para agradecer as mensagens, para agradecer a dimensão do seu conforto. E quando vinha um outro pobre que chegava na fila e que ele sentia, ele tirava o anel e punha discretamente na mão da pessoa. Carros que recebeu em doação, ele transferia imediatamente para instituições. Uma total noção de desprendimento dos bens terrenos, demonstrando a grandeza dessa alma, que não se deixou seduzir pela avareza, que não deixou seduzir-se pelos interesses de Mamon. Usou sim, porque ele também tinha que sobreviver fisicamente, mas sempre usando apenas o necessário. E é interessante pensar, porque certa vez perguntaram a ele, estava com 90 anos, quase ao término de sua jornada, e perguntaram ao Chico, um repórter: Chico, como é que você se sente? Depois de 90 anos de vida, ele morreu com 92, todos se lembram? Depois de 90 anos dedicados à mediunidade, com a obra social que o seu trabalho inspirou, com o trabalho de conforto oferecido às almas, com as centenas de livros psicografados, Chico, como é que você se sente? Ah, meu filho, eu me sinto como alguém que tinha que dar um recado. Eu já dei o recado, agora estou esperando o ônibus passar. Estou com a passagem na mão. O ônibus demorou 2 anos ainda, né? E ele, na sua fragilidade, na sua modéstia, em total desprendimento dos bens terrenos, parte para a conquista dos próprios méritos. Mas é interessante que, se buscarmos as questões 920 do Livro dos Espíritos, uma vez que nós, os seres humanos da atualidade, espíritas e não espíritas, temos uma tendência de ligar a felicidade ao dinheiro, achar que com dinheiro seremos felizes. Ontem teve o sorteio da Mega Sena, 2 ganhadores, 65 milhões cada um. Um de Cianorte no Paraná e outro no Rio de Janeiro. Então muita gente joga na Mega Sena. É um hábito, é uma esperança de ter um recurso a mais para realizar muitas obras. Quem de nós não tem sonhos materiais? Não necessariamente de ambição, mas quantos de nós, quando estávamos na construção aqui do Verdade e Luz, não quiséramos ganhar na loteria para terminar o Verdade e Luz? Mas o Verdade e Luz teve que ser feito gradativamente, com as lutas, para chegar no estágio que está. É uma coisa natural de ligarmos o dinheiro, os recursos à felicidade. Mas Allan Kardec teve a propriedade de perguntar aos espíritos se é possível, na questão 920, se é possível ao ser humano ser feliz sobre a terra. As palavras são minhas, eu não decorei a pergunta. E os espíritos responderam que não. Não é possível encontrar a felicidade sobre a terra.
vírgula, mas, acrescentam eles, cabe ao homem, ao ser humano, alcançar a felicidade relativa possível a este mundo. Isso nos faz pensar que a felicidade realmente ela pode ser conquistada relativamente. Mas aí vamos para a questão 922, no mesmo capítulo da obra. E nesse quesito da obra, ou nesta questão 922, os Espíritos dão uma fórmula de felicidade. Aqueles que estão aqui, que gostam de cálculos de matemática, decifrem esta fórmula matemática, essa equação matemática de felicidade. Naturalmente que o F é felicidade. Os Espíritos deram essa equação, pergunta, e busquem lá a questão 922. Está lá, em outras palavras, uma equação matemática de felicidade. Felicidade igual a PN, mais CT, mais FF. Como vamos decifrar? Precisamos chamar um físico. Mas não. Se aprofundarmos o estudo da questão e pensarmos na resposta dos Espíritos sobre a felicidade, veremos que a felicidade é igual a PN, posse do necessário. Posse do necessário. Muitos de nós mergulhamos em aflições porque queremos o excesso, e os boletos vencem. Garanto para vocês, a fatura do cartão de crédito chega, e aí nós exageramos nos gastos e nos afligimos porque não temos dinheiro para pagar. Muitas vezes queremos aparentar aquilo que não somos. Mas Chico também nos dá exemplo da posse do necessário, desprendido das vaidades humanas, desprendido das conquistas materiais. Ele nos ensina a viver com o necessário. O que é o necessário para cada um de nós? Isso é uma questão de fórum íntimo. Cada um de nós saberá o que é que precisamos de necessário e o que é que nos torna supérfluo, que nos gera aflições. Posse do necessário. Claro que não está errado termos conforto, de forma nenhuma. Não está errado hoje desfrutarmos de tudo que a tecnologia nos oferece, do conforto do ar-condicionado, por exemplo. Não está errado de jeito nenhum. Mas o problema está quando extrapolamos e caímos no exagero, caímos no supérfluo e depois vamos nos angustiar. Eu fico envergonhado quando vejo Emmanuel dizer numa mensagem, imagine um espírito desta categoria, Emmanuel, através da maior antena psíquica do nosso tempo, dizer numa mensagem: compre somente aquilo que você pode pagar. Eu fico envergonhado de um espírito ter que vir dizer isso. Será que a gente não sabe? Compre somente aquilo que você possa pagar. Mas os Espíritos acrescentam CT. CT é consciência tranquila. Imaginem, não é fácil ter consciência tranquila. Mas nós podemos ter uma consciência tranquila relativa aos esforços que possamos fazer para ter a consciência tranquila. A consciência tranquila é deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Não ter remorsos, arrependimentos, nem sempre isso é possível. Quantas vezes ficamos arrependidos com remorso, mas dar o melhor de nós para não termos arrependimentos e remorsos. Consciência tranquila é sinônimo de felicidade. Mas fé no futuro, FF, porque a fé é alimento da alma. A fé nos alimenta como alimenta o arroz, feijão, o corpo. Precisamos da fé, não importa qual seja. Daí a importância de todas as crenças que devemos respeitar nos estágios de cada criatura em que se encontra. Mas a fé é um elemento essencial. Por que é que Madre Teresa de Calcutá pegava aquelas criaturas com doenças contagiosas e cuidava pessoalmente daquelas feridas? Indagada pelo repórter: irmã, eu não faria isso nem por $1 milhão. Falou: nem eu, meu filho, porque faço isso por amor. O que é que levou o anjo bom da Bahia, irmã Dulce? Aquele corpo sofrido, magérrimo, judiado, doente, durante 30 anos, recolher os pobres e levar. É uma crença poderosa da fé no ser humano, fé no futuro, porque nós não somos essas embalagens que a gente vê. Não somos as embalagens sofisticadas, bonitas, expostas.
ou as embalagens sofridas, doentes, machucadas. Não. Nós não somos embalagens. Nós somos seres imortais, criaturas potencialmente boas, necessitadas de alcançar e destinadas à felicidade que deverá ser construída pelo próprio esforço. Então é a fé que movimenta Divaldo Pereira Franco, que com 85 anos não para. Está mais novo do que eu. Não para. É a fé no futuro, é a fé no ser humano, é a capacidade de renunciar às vaidades, aos caprichos pessoais, em favor de uma causa, de fidelidade a uma causa, de lealdade a um princípio, de comprometimento com o ideal abraçado. E isso dá felicidade, porque vem a satisfação do dever cumprido, o dever cumprido indicado pela consciência. E é muito interessante que, pensando nisso, o terno espírito Meimei, muito conhecido de todos nós. Meimei é uma expressão carinhosa de Irma de Castro, uma jovem recém-casada que faleceu aos 22 anos. E ela não teve oportunidade de ter filhos. Uma doença a levou precocemente aos 22 anos. E Meimei era o apelido que o casal usava nos relacionamentos íntimos. Na intimidade do casal, eles usavam essa expressão Meimei. Desencarnada, era de conhecimento só de ambos. Desencarnada, esse espírito Irma de Castro começou a psicografar através de Chico e ensinou Meimei, reconhecida pelo marido na expressão carinhosa que usava e na consistência do texto de uma alma terna e boa, que na espiritualidade dedica-se às crianças. Produziu textos maravilhosos destinados à infância. E Meimei nos traz a bonita mensagem Sorriso, que nos ajuda também a construir a felicidade. Diz a nossa Meimei: onde estiveres, seja onde for, não esqueças de estender o sorriso por oferta sublime da própria alma. Olha que expressão bonita. O sorriso é uma oferta sublime da própria alma. O sorriso é o agente que neutraliza o poder do mal. Olha que coisa profunda. O sorriso neutraliza o poder do mal. E a oração articulada que inibe a extensão das trevas. Eu acabei de ler o livro Valério, Um Caso de Obsessão. É um livro, lançamento, acabou de sair, psicografado por Emanuel Cristiano, editado pelo Espírito Nora. Extraordinária obra, que vai falar sobre a inibição da extensão das trevas, numa história comovente de obsessão, envolvendo considerações doutrinárias impecáveis da autora espiritual. É obra para ser estudada em grupos espíritas, não só lidadores da mediunidade, mas pelos espíritas em geral, para percebermos a função de um centro espírita, a responsabilidade do encargo e do comprometimento com a causa do espiritismo e a causa de uma casa espírita como esta e tantas outras. Com ele o sorriso apagarás o fogo da cólera, cerrando a porta ao incêndio da crueldade. Pelo sorriso estenderás a plantação da esperança, soerguendo almas caídas na sombra para que retornem à luz. O nosso sorriso é capaz de levantar almas caídas. Vejam a extensão do magnetismo, quando ele é dado sem interesse, não manipulado, mas quando ele é dado com o amor espontâneo da fraternidade. Em casa o sorriso é bênção da paz, na lareira da confiança. No trabalho é música silenciosa, incentivando a cooperação. No mundo é chamamento à simpatia. Por outro lado, acrescenta Meimei: sorri para a dificuldade. Eis o que nós temos que aprender: sorrir para a dificuldade. Diante da dificuldade e da adversidade, a nossa tendência natural é a agressividade, a nossa tendência é a reação de intolerância, de desespero muitas vezes. E Meimei recomenda: sorrir para a dificuldade, e a dificuldade transformar-se-á em socorro de tua vida. Sorri para a nuvem,
E ultimamente nós estamos precisando sorrir para a nuvem mesmo. Vem, nuvem, chova sobre nós. Sorri para a nuvem, aí a nuvem das dificuldades, né? E ainda mesmo que a nuvem se desfaça em chuva de lágrimas nos teus olhos, o pranto será conforto do céu a fecundar-te os campos do coração. Não te roga o desesperado solução do enigma de sofrimento que lhe persegue o destino. Implora-te um sorriso de amor que renove as forças para que prossiga em seu atormentado caminho. E em verdade, se os famintos e os nus te pedem pão e agasalho, eles esperam de ti, acima de tudo, o sorriso de ternura e compreensão que lhes acalme chagas ocultas. Não condenes as criaturas que se arrogaram aos precipícios da violência e do crime. Oferece-lhes o sorriso generoso da fraternidade, que ajuda incessantemente, e voltar-se-ão renovados para o roteiro do bem. Lembra-te, sorri, trabalhando e aprendendo, auxiliando e amando sempre. Lembra-te de que o sorriso é o orvalho da caridade. O sorriso antecipa a caridade, e que em cada manhã, o dia renascente no céu é um sorriso de Deus. Que poesia, que sensibilidade! O céu, o dia renascente no céu é um sorriso de Deus. Por essas razões todas, é de máxima importância que reconheçamos a oportunidade real que estamos tendo como espíritos reencarnados. E eu quero encerrar a palestra da manhã, porque estamos todos numa imensa expectativa pela presença das crianças. E aproveitando o mesmo exemplo de lealdade aos princípios abraçados, o exemplo de lealdade de Chico Xavier, nós encerramos aqui com outra música feita em homenagem a ele. E peço a vocês que prestemos bastante atenção na música, na letra também, porque ela diz respeito a todos nós nos desafios cotidianos. Vamos ver. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem, determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele riu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele riu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz, seria feliz. Se a gente ouvisse
seguisse os seus conselhos, seria feliz. seria feliz. Não ia mais ficar chorando. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele me viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele me viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Olha que time que está aí assistindo essa apresentação. Altílio Ferreira, Alberto Almeida, Nestor Mazotti, Divaldo Pereira Franco, Sueli Calda Schubert, Raul Teixeira Que bom. e outros grandes vultos do movimento espírita nacional. É uma alegria ver este esforço de tanta gente bom. para que a mensagem Que bom que vocês espírita gostaram. seja conhecida. Eu quero agradecer imensamente a vocês. Um outro exemplo de lealdade aos princípios abraçados foi de Jerônimo Mendonça. E Jerônimo Mendonça conta por que ficou 30 anos numa cadeira de rodas, numa cama ortopédica, aliás, no romance Asas da Liberdade. Se tiverem a oportunidade de adquirir esse livro na banca, na livraria, adquiram. Nós trouxemos aí, só tem um exemplar que trouxemos para divulgar, porque são obras que merecem ser conhecidas. Ele vai descrever as atrocidades que cometeu e por que passou pela provação ou pela expiação da cama ortopédica. Quando planejou a sua reencarnação, ele solicitou que viesse daquela forma. E o seu mentor espiritual disse para ele: mas você vai ficar 50 anos sem fazer nada? Nós vamos te dar uma boa dicção e uma ótima memória. Assim você ouve as lições do Evangelho e sai falando por aí. Foi o que ele fez. Porque já era um espírito evangelizado e sentia a necessidade de reparar-se perante a própria consciência e programou aquela existência duríssima na lealdade ao dever. Trouxe alguns dos meus livros também, estão à disposição, entre eles o Deus que estuda as leis divinas, Dois Gigantes do Espiritismo, falando sobre Caibar Schutel e Ivone Pereira. Agradeço imensamente o carinho desta manhã aos espíritos que aqui estiveram, que estão conosco, porque o ambiente está saturado de vibrações elevadas. Emocionei-me muito no começo e quero agradecer a assistência, a bondade, o carinho das entidades que aqui estão nesta manhã de alegria. Que Deus nos abençoe a todos. E se posso dizer alguma coisa para vocês, meus amigos de Jaú, do Verdade e Luz e de outras casas porventura presentes, eu diria com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações alcancem o coração de cada um de vocês, meus amigos de Jaú: prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo. Muito obrigado. Muito obrigado.